Excelentíssimo senhor presidente dessa igreja Casa de Leis, que eu chamo de a casa mais importante da democracia. Casa do povo, né? Porque é aqui que está efetivamente o poder. A Constituição Federal diz que o poder, todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. E para quem acha que o poder está na prefeitura municipal, no executivo, está enganado. O poder está aqui. Se essa casa não quiser efetivamente, nada anda no município. Se a Assembleia Legislativa não quiser, nada anda no estado de Goiás. E assim o é também no cenário nacional. Meu nome é Manuel Messias Cruz Nogueira, conhecido publicamente como jornalista Messias da Gente. E para mim é um privilégio estar aqui. Eu sou arrimo de família, um ex-garoto de rua, um homem que veio das piores dificuldades possíveis que um ser humano pode passar. E tem gente que chama de Vale da Sombra da Morte. E na minha vida, todas as vezes que me apresentavam um muro, Deus me dava uma esquina. E é por isso que eu sobrevivi. Entre 23 moleques de rua, eu fui o único que chegou até aqui. Moleques envolvidos com drogas, com violência, moleques assassinados pela polícia, pelo tráfico de drogas, moleques que morreram por inanição, assassinados pela AIDS, e eu atravessei tudo isso. Porque eu só queria um espaço para comer, para dormir, para viver, para sobreviver. Uma mãe que era violentada e foi estuprada na minha frente várias vezes. Uma mãe que foi espancada várias vezes na minha frente. Irmãos que morreram por inanição, por falta de comida, efetivamente. Eu me lembro que a minha mãe tinha que me internar de 6 em 6 meses porque eu estava desnutrido. E essa desnutrição poderia, efetivamente, dar cabo à minha vida. Então, senhor presidente, senhores nobres pares dessa Casa de Leis, nobres edis, chegando até aqui, eu quero dizer o motivo que me traz a essa cidade. E só para responder a alguns que achavam que foram políticos que me pagaram para estar aqui. Primeiro que o dinheiro dessa gente não consegue me pagar porque eu não tenho preço, eu tenho valor. E preço é uma coisa e valor é outra. Eu gostaria muito de agradecer nesse momento a você que está do outro lado do dial, do rádio, pela Rádio Primavera, tem uma outra rádio também, a Rádio Alternativa. Muito obrigado a você que me acompanha atentamente. Porque o Messias tem a ver, o que o Messias tem a ver com Itapuranga. Itapuranga, uma cidade que até cerca de 33 era Xixá, e 20 anos depois, 53, ela vira Itapuranga, a terra da pedra bonita, a terra da pedra que bole, que vai daqui, que vai para lá, e que evidentemente ela é cercada pela Serra Dourada, um gigante adormecido que abraça essa região, que abraça essa cidade. E talvez, senhor presidente, a partir de agora, está na hora desse gigante adormecido acordar. E é importante demais, senhor presidente, dizer porque eu estou aqui e dizer que a presença, de repente, de alguém de fora é importante. O senhor mesmo disse isso, até para alertar as autoridades que estão no município. Dizer que essa Casa de Leis tem uma responsabilidade incrível, talvez única, e na história talvez ímpar. O que me trouxe até aqui foi uma van com pessoas fazendo diálise, uma van com pessoas com camisas suadas, pessoas sendo até maltratadas, vilipendiadas, tendo que descer de uma van para empurrar uma van estragada. Imagine, você que está do outro lado da sua casa, onde quer que você esteja, na fazenda, em casa, na rua. Você já fez hemodiálise? Nobres vereadores, algum vereador aqui já fez hemodiálise? Alguém no público ali já fez hemodiálise ou faz hemodiálise? Você sabe o que passa uma pessoa que faz hemodiálise? Ela já tem, infelizmente, o sofrimento de trocar de sangue toda semana. E ela ainda tem que descer de uma van, sem ar-condicionado, e muitas vezes tem que empurrar essa van. Mas aqui, o nobre vereador Badeco, eu quero abrir aqui um momento para agradecer ao senhor
E eu quero dizer que é na guerra que a gente encontra a paz. E aquele momento que aconteceu com o senhor, com a minha equipe, onde a gente estava ali cobrindo, e o senhor também estava preocupado com aquele pessoal que estava ali, até porque eram parentes do senhor. E de repente foi essa possível, aspas, agressão lado a lado que nos aproximou, que nos trouxe até aqui. O senhor me procurou, me pediu desculpa e disse que estava à disposição, inclusive se quisesse para pagar o aparelho que foi quebrado. Que o senhor, evidentemente, não queria quebrar, o senhor queria apenas afastar do senhor. A gente entende isso. Mas por que eu estou abrindo esse ato? Para agradecer ao senhor pela oportunidade que me cede aqui. E quando o presidente aceita, ele demonstra que, apesar de ser um homem virulento, na briga pelo que ele acredita, é um homem democrático. E que abre o espaço para que a gente possa estabelecer o contraditório. E é disso que se trata. Depois que eu recebo essa imagem da van, isso me revoltou profundamente, porque eu vi em cada homem daquele um pai, um avô. Em cada mulher daquela mulher com mais de 70 anos de idade, uma avó, uma mãe. A minha mãe só não morreu à míngua porque eu levei ela para dentro da minha casa. Eu sei o que é viver à míngua. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é sofrer e ser humilhado. Mesmo vivendo num país, um país rico, uma riqueza para poucos e a pobreza para muitos. Mas eu sei, eu senti na pele, eu vivi isso. E por isso eu não posso sujeitar ninguém sofrendo perto de mim. O que eu tenho de mais importante na minha vida são duas coisas. É a voz e a coragem para expor os sentimentos através da voz. Então, é isso que me traz até aqui. Mas, senhor presidente, nobres vereadores, é importante que se diga que a administração atual é letárgica. A administração atual dorme. E isso impõe aos senhores uma responsabilidade muito maior. Talvez a maior responsabilidade da história de Xixá, da história de Itapuranga. Que lá, em 53, quando ela foi fundada definitivamente, as pessoas que fundaram essa cidade tinham um sonho. O sonho de ter aqui uma terra com o gado que dá o leite, com a terra que lavrada dá o pão para cada um homem e para cada mulher comer. Senhores vereadores, não é mentira para ninguém, não é segredo para ninguém que, e aí eu quero separar as duas pessoas, o prefeito, o gestor do homem. Eu não consigo confundir as duas pessoas, as duas coisas. Eu tenho o Avelino, presidente da Câmara, da Casa de Leis, que tem que cumprir as leis, e eu tenho o pai de família, eu tenho o homem, o cidadão. Eu não posso confundir. Mas, se na medida que nós temos um ex-vereador atuante, um homem que inclusive lutou demais pela educação dessa cidade, um homem que lutou por aqueles que estudam, por aqueles que ensinam, um homem que começou uma administração muito forte, muito potente, e aí um vereador acaba de me dizer, eu imaginei que fosse ficar para a história como o maior prefeito da história de Itapuranga. E aí esse vereador me disse, eu jamais imaginei que a cidade chegasse nesse ponto que chegou até hoje. Eu não estou aqui, senhores, com nenhum sentimento particular. Não estou aqui, senhores, com a vontade de fulanizar, porque a autoridade são os senhores. Eu sou apenas um repórter, um simples repórter, um homem com um microfone na mão, um homem com um sentimento de justiça, um homem com a vontade de que o Estado democrático de direito seja de verdade democrático para o homem, para a mulher, para o negro, para o branco, para o grande, para o pequeno, para o que tem dinheiro e para o que não tem dinheiro. Essa é uma terra tão bonita, tão rica. E quem trabalha comigo hoje viu quantas casas bonitas tem aqui. Quanta gente rica tem essa terra. Gente que merece, que lutou para ser e para ter o que tem. Mas será que essa divisão é equânime? Enquanto pessoas tentam uma van para fazer hemodiálise, a gente desfila uma cidade com tanto dinheiro, empresários milionários que deram golpes gigantescos nessa terra, e a gente vê as pessoas com silêncio porque tem medo de falar. Nós precisamos sair dessa letargia. Que esse gigante adormecido que abraça essa terra possa acordar. Eu fui na casa de uma mulher precisando de fraldas.
uma idosa, que eu tive que fazer a minha parte, pouca, pequena, do meu tamanho. Mas não é possível que uma cidade com tanta riqueza, e você que está me ouvindo em casa sabe disso, o cidadão não tem o direito de ter uma fonte luminosa que funciona, limpa. Será que uma cidade com tanta riqueza, com tanto dinheiro, e eu fiquei sabendo que o professor Alcides, o deputado federal professor Alcides, mandou ano passado e entrou na conta 3 milhões de reais para a saúde. E nós temos que questionar e perguntar: onde está tanto dinheiro? Para onde vai tanto dinheiro? Falta gestão? É uma pergunta que eu quero deixar aqui. E de novo, Paulinho e Emília, jamais foge de mim a vontade de criticá-lo pessoalmente, mas é um gestor, é um homem que está com a chave do cofre nas mãos. É um homem que foi votado por aqueles que sonhavam em ter uma terra com democracia de verdade, com realizações na saúde, na educação. E a gente não pode esquecer que há pouco tempo a oposição, ao não se unir, deixa esse homem com 34% dos votos se reeleger. Mas a democracia é assim, uma cidade pequena não tem, eu só disse isso, não tem segundo turno. E nós temos que seguir a democracia. Eu acho que a democracia pode não ser tão boa, mas é o melhor. É o melhor que nós podemos ter. Porque me dá a oportunidade de ir para a rua com o telefone na mão e criticar o presidente. Me dá a oportunidade com o telefone na mão e questionar o Badeco. Me dá a oportunidade com o telefone na mão e encontrar o prefeito que até hoje não quis me receber. Não teve a mesma coragem que o senhor teve até agora de me receber. O senhor, não, vem aqui, vamos conversar e fala qualquer assunto. Qualquer assunto. E isso é salutar para a democracia, nobre vereador. Luther King Jr. disse certa vez: o que me assusta não é o grito dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. E os bons que estão aqui não podem se silenciar nesse momento com a fuga da administração pública. Parece que o prefeito recebeu uma injeção e está anestesiado. E de novo, não é uma crítica ao Paulinho, mas uma crítica ao gestor. E eu o critico porque ele é o funcionário público número 1. Porque ele quis ser de novo prefeito, apesar da rejeição. Porque das oposições nós tivemos 2, cada um com 33%, somando 66%, e ele teve 34%, um a mais, mas, de novo, é a democracia, e eu tenho que respeitar a democracia. Agora, senhores, nobres pares dessa Casa de Leis, de novo, dessa Igreja Casa de Leis, o poder emana do povo, em seu nome deve ser exercido todo o poder, Constituição Federal. E eu tenho aqui homens e mulheres que representam na sua magnitude esse poder. Está nas mãos dos senhores. Essa letargia só vai até essa casa querer. O que nós devemos fazer, Messias? Não sei. A decisão é do nobre presidente, que conhece de leis, talvez aqui como ninguém, porque ele é o presidente dessa Casa de Leis. Mas eu quero aqui estabelecer um hiato, senhor presidente, com a sua devida vênia. O hiato que eu quero estabelecer é: se eu ofendi alguém até agora, eu peço perdão. Não é para isso. Outra pergunta que eu quero responder a algumas pessoas que me questionam: eu não sou candidato. Não estou buscando uma vaga na Assembleia Legislativa. Não precisa votar em mim. Eu jamais vou vir aqui pedir votos para vocês para ser candidato a deputado. Agora, como jornalista, eu me considero um homem obstinado em busca da cidadania, em busca dos direitos dos povos. Porque só quem passou por onde eu passei, só quem viveu o que eu vivi, sabe que uma pessoa às vezes não tem voz porque tem medo. Às vezes não tem voz porque não é dado a ele o direito de falar. Às vezes não tem voz porque as pessoas veem ele muito pequeno. Mas você que está me acompanhando, preste atenção. Você é do tamanho que você se inscreve. Você é do tamanho que você acha que você é. Lembra-se de um homem que nasceu com uma missão e ele deu a vida por ela, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, muitos riam, cuspiam e até pisaram nele. Mas hoje eu estou aqui 2000 anos depois falando dele.
E você é filho dele. Você é filho do dono do universo. Então a você é dado todo o poder, se você quiser. Então, senhoras e senhores, eu quero de coração pedir aos senhores, senhor presidente, o senhor pode até dizer, mas esse cara chegou ontem, está falando o quê? Nós estamos aqui já há um bom tempo. E eu sei que ser vereador não é fácil. Eu enfrentei a administração pública, eu enfrentei Ministério Público, quando eu denunciei o promotor da minha cidade, que em um ano ganhou 500 mil reais. E quando eu denunciei o promotor de justiça, o meu mundo foi para o chão. Mas eu jamais me ajoelhei e jamais me ajoelharei. Só para Deus. Só para Deus. E um homem só deve olhar para o outro de cima para baixo quando estiver ajudando a levantar. Apesar de tudo que passei, estou aqui. Estou aqui. E se eu quisesse ser candidato hoje, tenho uma ficha limpa. Apesar de todas as perseguições que eu passei, porque eu tive coragem de peitar uma administração na época. Uma administração que bancava Ministério Público, que bancava a Justiça. E todos que vivem e que viveram na época sabem do que eu estou dizendo. Eu fui o único que teve coragem de colocar a sua voz. Sabe por quê? Quando os menos favorecidos eram atacados, lá eu estava. Eu lutei para que as pessoas pudessem ter um terreno, um lote para elas, não a 40 mil reais, mas a 20 mil reais. Eu mexi com uma galera pesada que mandava na cidade. Eu lutei para que as farmácias fossem abertas 24 horas. Eu lutei contra uma galera da pesada. Então, senhoras e senhores, na política não tem espaço para gente medrosa. E na política, senhor presidente, o senhor sabe disso. Não tem espaço para aqueles que não têm coragem de enfrentar e defender o cidadão. Sabe por quê? De mais a mais. É o cidadão que está em casa que paga tudo isso aqui. Essa energia, essa água que estamos a tomar, esse som que está ecoando aqui nesse momento, o dinheiro que é pago para essas rádios, é o senhor e a senhora que pagam isso aqui. É você que é o patrão. O salário de cada nobre edil. Eu sei que tem vereador aqui que nem recebe o dinheiro porque ele acaba dando para o povo. Porque o vereador acaba sendo o para-choque da sociedade. Tem vereador que não é só dinheiro, não. Ele é conselheiro de família também. O cara, eu vi hoje, um ex-vereador ali que é dono de uma floricultura na cidade, Guaraíta, que é o Célio. O Célio chegou a tirar mudança de cima de uma carroça para dizer, vocês não vão separar, não. Ele chegou, o casal estava brigando, ele tirou a mudança de cima da carroça para dizer, vocês não vão separar, não. Então a gente sabe como é o vereador. Muitos criticam, mas viva um dia de vereador. Muitos criticam, mas vai para a rua, seja candidato. Vai de porta em porta e pede voto. Você chega, o cara te pede uma cesta básica, e você que está me ouvindo em casa, preste atenção, porque muitos de vocês também são responsáveis pelo que acontece na terra de vocês quando você vende o voto. Quando você vende o voto na fila da eleição, você mata o filho na fila do hospital. Então, quando chega ali, o Avelino para pedir o voto, fala assim, eu voto no senhor, mas me dá 50 reais. Qual que é a moral que você vai ter depois para cobrar alguma coisa se você já negociou o seu voto? Então, o voto não tem preço, tem consequência. Então, senhores, só para finalizar, por que não fazer um pacto social por essa terra? Eu fui hoje lá no Castramóvel. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que estão colocando os animais lá na garagem, junto com os funcionários da prefeitura. Meu Deus, faltou o quê? Gestão para organizar? Uma emenda que já saiu há 2 anos, só agora estão executando essa emenda. E aqui, de novo, não quero fulanizar, o deputado Wagner Neto, que teria dado a emenda. Não quero fulanizar, não estou aqui pedindo voto para ninguém, de forma nenhuma. Mas é preciso tratar com esmero e com respeito o que é público. E eu vi esse vereador falando que muita coisa que chega na mesa dele, ele não deixa fazer porque é público, é dinheiro do cidadão. É dinheiro seu que está em casa. Se 1 quilo de arroz você paga 10 reais, 4 reais é para pagar imposto. E nós não podemos aceitar que esse dinheiro vá para os ralos. Então, o que nós precisamos, prefeito, eu sei que o senhor está me ouvindo, lidera. O senhor foi eleito para liderar. Seja o líder que o povo quer. Dê um tapa na minha cara, diga que eu estou errado. A única coisa que eu busco, como eu estive hoje aqui na praça, parabenizando pela limpeza da praça.
Mas, em contrapartida, tinha um lixo ali também que estava amontoado. E aí é um recado para você que está em casa. Você acha que o papel jogado na rua é responsabilidade do vereador? Para finalizar, senhor presidente, você acha que o copo jogado na praça é responsabilidade do prefeito? É responsabilidade de quem joga. E não adianta dizer que nós temos 80% ali de pessoas de Holândia. 80% das pessoas que já tiveram dengue. Mas espera aí, a dengue é uma doença que voa e ela nasce no quintal de alguém. Então, senhor presidente, só para finalizar, eu quero dizer que se essa cidade, e eu acho que a cidade já, ela vive um outro momento. Ela vive um outro momento, ela já acordou. Eu acho importante se acordar da cidade. Aos policiais militares, inclusive que já reclamaram a questão da comida também, estão reclamando, tem reclamações, tem gritos aqui e acolá, e é importante ouvir esses gritos. Só para dizer, senhor presidente, eu quero voltar a essa terra e dizer, olha, eu estou percebendo que a cada dia que passa, a situação muda mais. E eu fiquei sabendo que você me disse aquele dia que não é mais candidato e que vai cuidar dos seus netos. Verdade. Você já tem uma história aqui, evidentemente, escrita por essa terra. Mas, vereador, eu quero aqui deixar um recado e deixar uma notícia. Eu vim aqui reclamar das vans, da questão da falta de um carro decente para essas pessoas. Como comunicador, eu vim criticar. Mas hoje eu quero trazer uma notícia para os senhores. Eu estive em Brasília, bati em vários gabinetes, e um deles me recebeu e deixou muito claro para mim. Você pode fazer um compromisso lá em Itapuranga, porque eu vou doar uma van nova no valor de cerca de 300 e alguma coisa mil reais. Professor Alcides, deputado federal, que há um ano mandou para cá 3 milhões de reais para a saúde, fez um compromisso, professor, e o senhor sabe que eu vou cobrar. E eu quero trazer essa van aqui, eu quero fazer um compromisso com 2 vereadores, Badeco e presidente. Eu vou trazer essa van aqui no nome dos senhores, mas eu quero pedir o seguinte compromisso. Para que a gente tenha as 2 vans para o mesmo fim, para as mesmas pessoas que precisam fazer essa diálise. O único compromisso que eu quero dos senhores é manter essas vans e manter o transporte, manter o motorista. Então, senhor presidente, é basicamente esse recado, essa notícia que eu quero dar aos senhores. Mas eu ainda quero voltar a essa terra, trazer outras notícias boas. E que, com certeza absoluta, senhor presidente, essa Casa de Leis, a partir desse momento, tem a responsabilidade muito maior, porque quando a administração está fraca, essa casa se acende em defesa do povo. Agradecer às pessoas que estão aqui, que vieram fazer parte. Dizer de novo, não quero ser candidato a nada, não sou candidato a deputado, fiquem tranquilos disso. Mas eu, com certeza absoluta, não vou desistir de Itapuranga, porque Itapuranga é a minha segunda casa. Que Deus os abençoe e até nosso próximo encontro. Muito obrigado.